A flexão plantar em pé é um movimento onde nós ficamos na ponta dos pés, com os dedos apontando para baixo e o corpo impulsionado para cima. Tipo quando uma bailarina está na sua sapatilha de ponta, ou quando tem alguma coisa muito alta que você precisa alcançar. É um movimento que fortalece músculos específicos que nós usamos muito no dia a dia, quando vamos caminhar, correr, pular. Mas, você já fez uma análise mais precisa desse movimento? Hoje é isso que nós vamos fazer. Aqui nós temos o nosso exemplo. Não é o melhor exemplo, mas é um exemplo. A principal estrela aqui é a articulação talocrural, mais conhecida como tornozelo, que conecta a perna ao pé. Anatomicamente falando, ela é uma articulação sinovial do tipo gínglio, o que significa que funciona como se fosse uma dobradiça bem ajustada, que permite que o pé se mova para baixo, flexão plantar, e para cima, dorsiflexão, em torno de um eixo transversal que atravessa o tornozelo, de um lado ao outro. A articulação ela é formada de 3 ossos principais: a tíbia, a fíbula e o talos. Dentro dessa dobradiça, o talos é a peça central. Ele se encaixa perfeitamente entre 2 ossos longos da perna: a tíbia, na parte interna, aquele ossinho da canela, e a fíbula, na parte externa, mais fina. Esses 3 ossos formam uma espécie de pinça que abraça o talos, estrutura chamada de mortase tibiofibular. É dentro desse encaixe que o talos desliza e gira quando o pé se movimenta. Durante a flexão plantar, ele se move para baixo e levemente para trás, permitindo que o calcanhar ele suba e o corpo se eleve. Essa articulação é muito estável graças aos ligamentos colaterais medial, deltoide e lateral, que impedem movimentos indesejados e mantêm o alinhamento entre tíbia, fíbula e talos. Logo abaixo temos o calcâneo, o osso do calcanhar, que atua como base e ponto de apoio. É nele que o poderoso tendão de Aquiles se insere, funcionando como uma verdadeira cabo de tração. Quando os músculos da panturrilha se contraem, o tendão puxa o calcâneo para cima e esse movimento de alavanca faz o corpo se erguer nas pontas dos pés. Sem o calcâneo e o tendão, a força da panturrilha não teria onde se aplicar. Além da talocrural, há uma segunda articulação importante, a subtalar, localizada entre o talos e o calcâneo. Ela não é a principal responsável pela flexão plantar, mas entra em ação para ajustar o equilíbrio do pé. É graças a ela que conseguimos fazer pequenos movimentos de inversão e eversão, ou seja, virar levemente a sola do pé para dentro ou para fora, garantindo estabilidade mesmo quando o peso do corpo não está perfeitamente centralizado. Juntas, a talocrural e a subtalar fazem com que o movimento da flexão plantar seja suave, estável e coordenado. Mas biomecanicamente, o foco do exercício está quase todo na talocrural. Por isso a flexão plantar em pé é considerada um exercício uniarticular. O movimento acontece basicamente em uma única articulação, ainda que envolva músculos que cruzam mais de uma. Conseguiu pegar essa parte? Beleza, porque agora a gente vai para os músculos. A gente vai saber quais são os músculos, para que eles servem e qual a função deles dentro desse exercício. Vamos lá? Os músculos agonistas, também chamados de motores principais, são os responsáveis diretos por gerar a força necessária para a realização do movimento. Os principais músculos que atuam como agonistas são o gastrocnêmio e o sóleo, que formam juntos o tríceps sural, simplesmente o grupo mais importante da panturrilha. O gastrocnêmio é o músculo mais superficial e visível dessa região. Ele se origina no fêmur e se insere no calcâneo por meio do tendão de Aquiles, o mais forte do corpo humano. A função principal dele é gerar força para elevar o corpo da ponta dos pés, realizando a flexão plantar. Como ele cruza também ali o joelho, ele é um músculo biarticular, ou seja, ele age tanto no joelho quanto no tornozelo, ajudando também na flexão do próprio joelho. Logo abaixo dele, nós temos o sóleo, que é um músculo mais profundo e uniarticular, agindo apenas no tornozelo. Ele tem um papel essencial na manutenção da postura ereta e no equilíbrio, porque é ativado o tempo todo quando estamos em pé. Além disso, o sóleo auxilia na circulação sanguínea, já que ajuda a bombear o sangue de volta das pernas para o coração. Apesar de não aparecer tanto quanto o gastrocnêmio, ele é um dos músculos mais resistentes e importantes para a estabilidade do corpo. Um músculo menor, o plantar, também participa do movimento. Ele ajuda na flexão plantar e dá suporte, à articulação durante a execução.
Os movimentos não dependem só dos músculos principais. Existem também os sinergistas, que são os músculos que auxiliam e estabilizam o tornozelo e o pé enquanto a gente sobe e desce. O tibial posterior é um deles. Ele atua junto aos principais motores e também faz a inversão do pé, que é quando a sola vira um pouquinho para dentro. Já os músculos fibular longo e fibular curto, que ficam na parte lateral da perna, ajudam na eversão, ou seja, o movimento contrário, virando a sola do pé levemente para fora. Eles são fundamentais para manter o equilíbrio lateral e evitar torções. O músculo plantares, que ficam na sola do pé, também entram em ação, mantendo o arco plantar firme e ajudando na estabilidade e na pulsão durante o movimento. Enquanto isso, os músculos antagonistas fazem o movimento oposto, que é a dorsiflexão, levantar as pontas dos pés em direção à canela. Eles se alongam e relaxam durante a flexão plantar, mas são essenciais para controlar o retorno do movimento, evitando que o pé desça de forma brusca. O principal deles é o tibial anterior, localizado na parte da frente da perna, responsável por levantar o pé e manter o tornozelo estável. Outros músculos que ajudam nesse controle são o extensor longo dos dedos e o extensor longo do hálux, que levantam os dedos e o dedão, respectivamente, colaborando com a dorsiflexão e a estabilização do pé. Durante o exercício de flexão plantar em pé, diferentes tipos de cargas mecânicas agem sobre os ossos e essas articulações envolvidas. Essas forças são fundamentais para entender como o corpo sustenta o peso, se estabiliza e realiza o movimento com segurança e eficácia. O primeiro tipo de carga que a gente pode observar é a compressão, que é a força que empurra os ossos um contra o outro. Ela é mais evidente nesse exercício, já que quando a gente fica em pé ou subimos na ponta dos pés, o peso do corpo é transmitido verticalmente para baixo, passando pela tíbia, pelo talos e chegando até o calcâneo, o osso do calcanhar. Essa força de compressão aumenta no momento em que o corpo se eleva, porque a panturrilha contrai e empurra o corpo para cima, exigindo que os ossos da perna suportem um peso de carga ainda maior. É justamente nessa compressão controlada e repetida que estimula o fortalecimento ósseo, tornando os ossos mais resistentes a impactos. Além disso, há também uma força de tração, que é o movimento contrário à compressão, ou seja, uma força que puxa os ossos em direções opostas. Isso acontece principalmente no tendão de Aquiles, que liga o tríceps sural, gastrocnêmio e sóleo, ao calcâneo. Quando esses músculos eles se contraem com força para levantar o corpo, o tendão ele puxa o calcanhar para cima, aplicando uma tensão constante. Essa tração é fundamental para o movimento, mas também precisa ser controlada, porque um alongamento excessivo pode causar microlesões no tendão ou sobrecarga nas inserções musculares. Durante um movimento, especialmente na fase de subida e descida, também ocorre cisalhamento, que é quando há uma força paralela entre superfícies ósseas ou articulares. No tornozelo, esse cisalhamento aparece de forma leve entre o talos e a tíbia, conforme o pé se movimenta no eixo de flexão e extensão. Essas pequenas forças de deslizamento são naturais e necessárias para que o movimento ocorra com fluidez, mas precisam estar bem controladas por músculos e ligamentos para evitar instabilidades ou torções. Em resumo, durante a flexão plantar em pé, os ossos estão submetidos principalmente à compressão e tração, com a presença complementar de cisalhamento, flexão e pequenas torções. Essas forças atuam em conjunto, permitindo que o movimento seja executado com equilíbrio e estabilidade. É justamente a ação coordenada entre ossos, músculos e articulações que torna esse exercício tão eficaz para fortalecer não apenas a panturrilha, mas também toda a estrutura de sustentação do corpo. Tração, compressão, cisalhamento. Eu achei que esse tipo de coisa a gente só via em física ali, no máximo estabilidade. Ué, mas a gente tá vendo isso porque a física e a educação física são ali, ó, irmãzinhas, até o nome é parecido. A gente tá sempre trabalhando com velocidade, com massa, com essas coisas. E por que a gente não vê sobre isso assim? Ah, mas a gente tá vendo desde o começo do vídeo. Só que a gente tá vendo de uma forma mais dia a dia, sabe? A gente começa a perceber mais essa parceria da física com a educação física na biomecânica. Tipo, mecânica do primeiro ano, só que tipo com bio de corpo. Isso, nossa, gente, é fraquinha, mas é tão inteligente. Eu vou te mostrar! Caramba, então tipo, é mecânica que nem de mecânica 1, só que com bio de corpo, Caramba, que negócio interessante. É, muito interessante mesmo. Inclusive, eu acho importante mencionar que apesar da flexão plantar em pé ser muito simples, biomecanicamente falando, ela é muito interessante. Quando a gente fica em pé e elevamos os calcanhares, ficamos sustentados apenas pela ponta dos pés, o que exige muito controle e força dos músculos da panturrilha, principalmente o gastrocnêmio e o sóleo.
A resistência principal vem do peso do corpo, que é a força da gravidade atuando para baixo. Essa força empurra o corpo em direção ao solo e os músculos precisam gerar uma força contrária, puxando o calcanhar para cima, para que o movimento ele aconteça. O torque motor é o que os músculos produzem para vencer essa resistência. Ele é gerado pela força com que o gastrocnêmio e o sóleo puxam o tendão de Aquiles, elevando o calcanhar. O torque que produz a elevação depende de dois fatores: a força muscular e o braço de alavanca, que é a distância entre o ponto de aplicação da força, onde o tendão se insere no osso, e o eixo do tornozelo. No pé, essa alavanca é relativamente curta, o que exige forças musculares e elevadas para levantar o corpo. Algo importante é, o ângulo do joelho altera quem trabalha mais. Com o joelho estendido, o gastrocnêmio contribui fortemente. Com o joelho flexionado, sentado por exemplo, o gastrocnêmio fica encurtado e gera menos força, ou seja, uma insuficiência ativa, transferindo a carga quase toda para o sóleo. Já o torque resitivo é o torque oposto, gerado pelo peso do corpo. Ele tenta puxar o calcanhar para baixo e o pé de volta para o chão. É o que esses músculos da panturrilha precisam vencer durante a subida. Quando o corpo está na metade ali da elevação, esse torque resitivo costuma ser o maior, porque o braço de resistência também está maior. É o que quando o esforço muscular atinge seu pico. Esse momento de maior esforço é o que nós chamamos de ângulo crítico do movimento. É o ponto em que o músculo precisa trabalhar mais para continuar a elevação. Geralmente, quando o calcanhar está mais ou menos ali no meio do caminho, entre o chão e a posição final, sobre as pontas dos pés. Por fim, o ponto de descanso acontece quando o calcanhar volta totalmente ao chão e o corpo fica novamente apoiado de forma estável. Nesse instante, o peso do corpo é sustentado pelo solo e os músculos da panturrilha ali, eles entram em relaxamento parcial. É o momento em que há menor tensão do corpo e ele descansa antes da próxima repetição. Durante a execução da flexão plantar em pé, alguns erros são muito comuns e podem comprometer a eficiência do exercício, ou gerar sobrecarga nas articulações e músculos. Em resumo, os erros mais comuns incluem elevação parcial dos calcanhares, flexão leve involuntária dos joelhos, deslocamento inadequado do peso, descida rápida sem controle e postura incorreta do tronco. Corrigir esses pontos garante que a flexão plantar em pé seja realizada de forma segura, eficiente e realmente eficaz para fortalecer panturrilha e tornozelo. Cara, minha perna ficou doente de verdade. É, né, filha? Você tava fazendo os exercícios errados lá atrás, você tava esperando o quê? Mas errar é uma coisa que você não vai fazer nessa prova, porque agora você tá preparadíssimo. E a gente veio aqui desejar boa sorte pra vocês e lembrar de ficarem tranquilos que desde que vocês se dediquem e estudem, vai dar tudo certo. Estuda, papai! E não esquece a caneta preta.